Então, turma, é o seguinte, esse aqui foi um comentário que eu recebi em um vídeo meu aqui no Instagram, falando o seguinte: se for para fazer alongamento, eu não pago o ajuste de cor. Vamos lá, começar explicando o que é o alongamento, o que é um corte seco, o que é uma pintura de peça única. A pintura de peça única é quando você pinta a peça reparada por completo até o final, sem fazer o alongamento da tinta. Você pinta somente a peça reparada por completo, né? Isso é uma pintura de peça única e é um corte seco. O que a gente está falando aqui é um alongamento, que é o alongamento da tinta na peça vizinha. Isso tudo para não existir uma diferença de tonalidade. É feito um degradê na peça vizinha. Esse é o alongamento, que é uma técnica de pintura, é um procedimento extremamente correto. O pintor às vezes não quer fazer um alongamento por alguns motivos. Um deles são tirar a originalidade da peça, gastar mais tempo para fazer o trabalho e até mesmo gastar mais produtos. A gente não gasta mais tempo fazendo um alongamento, se gasta mais tempo quando o trabalho dá errado e tem que refazer o trabalho, tá? Vamos lá, tirar a originalidade do carro. Não se tira a originalidade do carro. O que tira a originalidade é quando o trabalho não sai bem feito. Ele faz uma pintura de peça única e o carro fica com uma diferença de cor, ficando nitidamente exposta ali que aconteceu uma repintura. Isso sim é tirar a originalidade do carro. E quanto ao gasto de produto, vamos lá. A própria tinta que vai cair no papel quando o carro está isolado é a tinta praticamente que vai ser feito o alongamento. Então não se gasta mais tinta, nem verniz e nem mão de obra, porque isso é um procedimento correto. O que vai gastar mais é quando o profissional tem que voltar para corrigir aquele defeito, aquele problema que houve. Vamos lá, do ponto de vista de um técnico de tinta. O técnico, ele tem que fazer um ajuste independente se o pintor está pensando em fazer a pintura de peça única ou se ele está pensando em fazer o alongamento. Ele tem que entregar o seu melhor. Quando a gente orienta, né, o pintor a fazer um alongamento, fazer o difuminado na peça vizinha, é porque a gente já sabe que existem vários fatores que podem influenciar no resultado. São eles: pistola de pintura, a pistola de pintura que o técnico de tinta ajusta a cor, depois regulagem da pistola de pintura, distância da aplicação, né, entre a pistola de pintura e a peça do carro, quantidade de demãos, sem falar que pode haver um erro tanto por parte do técnico de tinta, uma distorção que seja pequena, como pode haver um erro também da peça de amostra, que foi para o próprio laboratório para fazer a cor. Fazer um alongamento não significa entregar qualquer tinta para o cliente, significa entregar uma tinta ajustada, porque muitos pintores talvez não sabem, mas a tinta padrão de fábrica que sai no sistema tintométrico, jamais um profissional de pintura vai conseguir pintar com ela. Com algumas exceções, né, que a tinta sai aproximada, mas em 99% das vezes é preciso fazer uma correção na tinta, é preciso fazer um ajuste de cor quando a cor sai no sistema tintométrico ali, é simplesmente pesado da fórmula de fábrica. Então, uma tinta para fazer alongamento é uma tinta boa, tá? Não significa que a tinta é ruim. Então, são os dois pontos de vista. Detalhe, o pintor e o colorista, eles são parceiros, são colegas de trabalho. Os dois têm que trabalhar de forma colaborativa, um ajudando o outro. Não tem pintor que vai entregar um trabalho bem feito sem um técnico de tinta, e não tem um técnico de tinta com trabalho se não houver um pintor. Então, os dois são dependentes um do outro. Esse é o ponto em comum. Pessoal, e tem um detalhe: existem algumas exceções quanto ao alongamento e quanto ao corte seco, que é a pintura de peça única. Existem algumas peças que é possível fazer a pintura da peça única, que é o corte seco. Por exemplo, capô, para-choque, tampa traseira. São peças que o ângulo favorece a pintura e a pintura da peça única, porque os ângulos são diferentes. Por exemplo, o capô e o paralama, o ângulo geralmente é diferente. Não é em todos os carros, mas tem que ser feita uma avaliação de carro para carro. E além disso, tem que ser feita uma avaliação de cor para cor, porque tem cor que é possível chegar a um resultado extremamente excelente. Vamos lá, 98%, 99%. Existem cores que você não vai conseguir chegar a 90%. Isso por vários fatores que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é simplesmente porque às vezes o fabricante não entrega uma fórmula tão boa, um padrão tão bom, ou talvez porque o carro já está com uma pintura muito ruim.